Boa noite a todos. Agradeço a participação aí, mais uma noite de aulas com a gente aqui no Das Educa. Hoje temos aqui o privilégio de receber o Thiago Júlio. Com certeza todos aqui conhecem o Thiago Júlio. Ele é de formação, ele é um radiologista, né, Thiago? Mas ele vem aí transitando aqui na DASA e com a gente de uma forma bem diferente de todos nós, radiologistas clínicos convencionais. Ele é um pioneiro aí na área da inovação, com certeza um dos primeiros que trilhou esse caminho aí com vários seguidores hoje, né? Então, por ter tido esse pioneirismo aí, hoje ele tem essa posição de destaque dentro da companhia. Ele que faz aí a gerência da inovação aberta, ele que representa a DASA lá dentro do Cubo, e com certeza ele vai poder explicar melhor aí tudo isso que ele faz, muito mais do que eu saberia dizer. Então, a gente vai começar agora com a aula do Thiago sobre inovação em saúde. Obrigada, Thiago, por aceitar aqui participar da nossa programação, e fica à vontade aí. E, mais uma vez, obrigada a todos pela participação. Eu que agradeço o convite, Fernanda, e parabenizando vocês aí pela essa iniciativa, muito legal, não só de promover esses conteúdos, mas também de democratizar esses conteúdos, tentar deixar eles o mais abertos possíveis, atingir todo mundo. Boa noite a todos aí. Todos me ouvem bem? Tudo tranquilo? A Fernanda pediu para eu falar um pouquinho sobre inovação em saúde, então na verdade tem muita coisa que eu queria falar para vocês sobre inovação. Como a Fernanda disse, né, eu sou radiologista, fiz intervenção, fiz onco, abdômen, trabalhei como todo mundo aí, dando plantão, depois fazendo período, sendo assistente, um pouco primeiro na Unicamp, depois na USP, no HC. E eu me envolvi com a tecnologia, porque eu peguei basicamente o começo do Pax, né? Então eu me interessei por aquilo e comecei a participar de reuniões técnicas e ajudar na implementação de tecnologia. E aí eu descobri que existia essa subespecialidade, digamos, de informática médica, né? Informática clínica. Fiz uma pós depois e comecei a trabalhar com isso. Trabalhei com isso nos dois lugares que eu trabalhava, no Einstein e no Sírio, e aí depois veio esse convite da DASA para assumir esse projeto de inovação aberta. Então, assim, eu até posso falar que eu tenho um conhecimento e até um diploma que veio depois, mas tenho de informática médica, informática clínica. Agora, quando o Emerson me convidou para assumir esse cargo aqui, eu mal sabia o que significava isso. Digamos, eu já tinha um relacionamento com startups na pessoa física, digamos, porque por estar próximo quando eu fui trilhar essa carreira, digamos, secundária em tecnologia médica, eu fui estudar tecnologia e eu percebi, aquilo era mais ou menos 2011, 2012, eu percebi que não dava para falar de tecnologia mais sem saber como é que operavam essas startups, né? Então, fui desenvolvendo isso em paralelo, e isso acabou me capacitando para assumir essa posição na vaga. Jamais ia imaginar isso, que um dia eu ia ter essa oportunidade de comandar uma operação de inovação aberta, de relacionamento com startup, para uma empresa de saúde, dentro de uma área médica, continuando trabalhando com os colegas. Então, desde que eu vim para a DASA, eu dei um tempo na atividade assistencial, que eu sempre continuei exercendo, né? Para focar de cabeça nisso. Então, tudo que eu vou dizer aqui são coisas que eu aprendi nos últimos 5 anos, muito de estar envolvido com isso, muito de estudar. Eu aprendi que existe também, a gente que é médico, a gente gosta sempre de estudar, né? Tem que ter a base, o conceitual e tal. E eu descobri que existe teoria, existe literatura disso. Claro que não é uma ciência, é bem diferente da ciência médica e da ciência que a gente está acostumado, né? Envolve disciplinas de gestão, de finanças, disciplinas mais humanas, né? Economia, mas tem bastante coisa. Então a minha ideia aqui com essa aula é tentar dar um apanhado geral de o que é exatamente inovação. E aí, voltando para o que eu disse, eu não sou um especialista. Talvez eu tenha virado agora um especialista de inovação, mas eu nunca fiz esse claim e nunca foi algo que eu busquei, foi meio que natural. E acabou que eu acho que essa que é a visão que eu tenho mesmo de inovação, né? Eu acho que a inovação ela é um meio, ela não é um fim. A inovação ela é para todos, ela não é só para o Thiago e para o Dasa Inova. A inovação, ela acho que faz parte
junto com a criatividade, com a resolução de problema, e na verdade, se a gente puder falar o que é inovação, talvez seja isso, né? Você juntar a criatividade com foco em resolução de problema, com algumas ferramentas. Basicamente, hoje em dia, inovação é quase um sinônimo de tecnologia, por isso que talvez eu fui cair nela, mas inovação não é só isso, assim como tecnologia não é também só bits e bytes. Então eu quero passar um pouco pelo que eu aprendi nesse tempo, tanto de conceitos de inovação, tentar dar alguns cases da DASA ou de mercado para dar um exemplo, né? E tentar também contextualizar isso dentro do que eu acho que está acontecendo com o mundo, com a saúde e por que é importante inovação, por que a DASA investe em times médicos para comandar operações de inovação. Não sou só eu cuido dessa operação de relacionamento com startups, com a parceria com o Cubo, com o Itaú, mas a gente tem o DASA Inova, tem com as frentes de pesquisa, de impressão 3D, de inteligência artificial, e todas elas têm médicos controlando, liderando ou sendo, no mínimo, atores bem importantes. E isso é muito gratificante porque essa é a visão, digamos, que eu sempre tive, né? Quando eu entrei nessa, quando eu achei que era uma boa estudar isso, eu falei, gente, não é possível que não tem médico nisso, né? É uma coisa tão importante e não dá para o pessoal de tecnologia tocar isso sozinho, eles precisam da gente e eu descobri que a gente fazendo parte, a gente acaba sendo melhor para a gente também, porque facilita, né? Quando eu comecei lá, digamos, ajudando a customizar o Pax, o pessoal adorava aquilo, porque o Pax ficava melhor, né? As worklists ficavam mais legais, o fluxo ficava mais rápido, então é muito... você vê aquilo, né? A diferença que faz o médico, o profissional de saúde, estar envolvido nos processos de TI e de inovação. E aí eu sou super grato ao Emerson, ao Vedolin, a DASA, ao Pedro Bueno, todo mundo que comprou essa ideia aí me dá bastante autonomia e me encoraja bastante a seguir nessa frente. Então vamos lá, vocês não estão vendo a minha tela ainda, né? Vamos ver aqui. Gente, o que está acontecendo aqui? Só um minuto, tá? Que meu mouse resolveu sumir bem agora. Ah, tá, apareceu. Share screen. Vocês conseguem ver aí? Fê ou Aline, vocês conseguem me sinalizar? Tá vendo, né? Sim. Uhum. Tá bom, vamos lá. Então, quero começar aqui falando... Eu adoro essa frase, né, cara? Esse cara é o Theodore Levitt, é um dos, talvez, os primeiros caras que tem texto escrito sobre inovação, né? Naquela época eles não falavam assim, chamar a inovação de inovação do ponto de vista de negócio e tecnologia é uma coisa relativamente nova, tá? Esse cara que tem alguns textos, cara, de bastante tempo atrás, talvez 40 anos aí, se não por aí, ele tinha essa frase aí, né, que as pessoas não querem brocas, elas querem os buracos na parede, né? Ninguém sai de manhã para comprar broca na Leroy Merlin porque gosta da broca, porque certamente ela precisa de um buraco na parede e certamente ela nem quer o buraco na parede, ela quer pendurar um quadro ou uma estante, né? Então, essa é uma abordagem de inovação que diz que, cara, o cliente sabe o que ele quer, né? As pessoas têm problemas, têm dores e a gente precisa, digamos, atendê-las com produtos, com serviços, e aí vale um serviço médico, vale um produto, por exemplo, um sistema médico, tá? Agora, uma outra visão é essa frase aqui do Henry Ford, né, cara, que ele falava, ninguém sabe se é verdade, talvez seja uma lenda urbana essa frase, mas basicamente ele falava aquilo, né, que, cara, se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar que elas queriam cavalos mais rápidos, porque ninguém podia conceber o que era um carro, uma máquina movida a explosão que ia substituir o cavalo, né? Então esse é um outro lado da inovação que é o contraponto do Theodore Levitt, de que as pessoas têm problemas e você precisa solucioná-las, que cara, as pessoas às vezes têm problemas que elas nem sabem que têm, ou elas precisam de coisas que elas nem imaginam. E aí cabe a coisa da parte da invenção dentro da inovação, né? Que é você criar uma coisa e depois você dar algum valor de mercado, de sociedade para ela,
Tá? Então, uma frase do Theodore Levitt, que é essa que ele ficou famoso, que é "What business are you really in?", né? Essa é a frase que eu me pergunto todo dia de manhã, quando eu acordo, quando eu olho no espelho e eu falo, cara, que negócio que a gente está? A gente é médico numa empresa diagnóstica, que agora também, como grupo, ecossistema, atua em hospitais, atua na gestão de cuidado, mas qual é o nosso negócio, né? O que a gente executa, o que a gente vende, as pessoas pagam a gente pelo quê? A gente não pode simplificar no final do dia nosso trabalho à emissão de um laudo, um pedaço de papel, e se você for ver, literalmente, a gente está sendo pago por aquele pedaço de papel, porque se você não emite o pedaço de papel, você não é pago. Então, é muito interessante pensar sempre no que a gente faz, e não vale só para medicina, para radiologia, vale para tudo, né? Como que a gente está gerando valor com aquilo que a gente produz, e qual que é a percepção das pessoas em relação àquilo, e como que eu faço para entender isso e potencializar isso, e não cair num ciclo vicioso de, puxa, realmente, agora eu só estou vendendo laudo, eu só estou vendendo pedaço de papel com texto aqui, eu só estou vendendo imagem, tá? Então, para entender um pouco como que a medicina se encaixa nisso, eu quero entender o que eu acho que está acontecendo com o mundo, com a sociedade, com os negócios, com a tecnologia, com a inovação e com a saúde, né? Para ser meio didático assim, vamos pensar em 3 vetores, né? O primeiro vetor, que vocês já estão cansados de ouvir falar disso, que é a tal da digitalização da informação, né? Então, aquela história, a lei de Moore, os processadores cresciam em velocidade, o poder de processamento cresce em velocidade exponencial, o preço diminui, de forma que lá em 1970 eles conseguiam prever o poder computacional que a gente ia ter hoje, porque simplesmente se explotava isso no gráfico e batia, né? Isso parece estar chegando num teto agora, porque não cabe mais. Eles já reduziram o máximo essa tecnologia de silício. Basicamente, como que funcionava isso, gente? Eles conseguiam de um ano para o outro, a cada 18 meses, fazer um microchip 2 vezes menor. Então, no mesmo pedacinho ali, cabia 2, era o dobro de processamento. E isso chegou num teto hoje, talvez a gente destrave isso com computação quântica, alguma outra tecnologia, mas desde 1970, aparentemente, as coisas começaram a se digitalizar, e o interessante é que o Kurzweil complementa é que ele fala que isso aí não é uma coisa que vale só para processador, que aparentemente, quando você entra num sistema baseado em informações, ou seja, à medida que você está digitalizando as coisas, essas informações estão sendo, entre aspas, catalogadas. E se elas são catalogadas de forma digital, significa que elas têm a velocidade do digital, ou seja, elas se comportam naquela curva logarítmica, ou seja, sempre que você está num sistema, a velocidade pela qual a informação trafega e é consumida e armazenada naquele sistema, vale para qualquer coisa, ela é o que define o potencial máximo de crescimento daquele sistema, né? Então, hoje, se a gente pensar, vamos traduzir isso. Cara, se o mundo está se digitalizando, tudo está indo para bits e bytes, e a radiologia já foi para bits e bytes, agora a gente está pondo a patologia em bits e bytes, e a genética está indo para bits e bytes, ou seja, o seu dado bruto é elétrico, é 0 e 1 codificado em código computacional. Então, essa é a velocidade máxima que a gente consegue trafegar, ou seja, se você tem um negócio, uma tecnologia, um serviço, qualquer coisa que use essa capacidade de trafegar nessa velocidade, no caso hoje, bits e bytes, eletricidade, computação, você vai ter uma vantagem competitiva, digamos, tá? Sei que pode parecer difícil de entender, mas pensa tecnologia da informação. Hoje a gente pensa tecnologia da informação como computador, informática, mas não é isso. Tecnologia da informação sempre existiu, é toda vez que o ser humano aprende a manipular a informação. Manipular significa absorver, armazenar, transmitir, compactar ou fazer crescer essa informação. Então volta lá atrás, pensa que talvez a primeira tecnologia da informação que teve foi a pintura nas cavernas, e depois a fala, e depois o alfabeto, e depois uma biblioteca, e daí um sistema de leis, e depois códigos, e até que isso foi evoluindo, 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 e chegou hoje na computação. E aparentemente, cada vez que, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, né? O que o Kurzweil fala é que na história do progresso da humanidade, cada vez que o ser humano incorpora uma ferramenta dessas de manipulação de informação, a gente dá um salto, né? E é aquela curva característica sinusoidal
do salto exponencial da tecnologia, né? Ela começa devagar, então assim, cara, ninguém sabe falar, só 2 caras falam, de repente 3 caras falam, 4 caras falam, 5 caras falam, de repente 1 milhão de gente fala, bum, você tem um salto, né? Pensa a mesma coisa com o celular, né? Pouca gente tem smartphone, pouca gente tem, de repente, pum, todo mundo tem. A hora que você dá esse salto, você está num outro platô. E aí as pessoas, as sociedades, os sistemas, as tecnologias, os serviços, as especialidades médicas, todo mundo que deu o salto primeiro, está em outro mundo em relação à galera de antes. Dá para perceber que a hora que você tem uma tribo que de repente começa a falar e todas as outras não falam, pensando em evolução, qual que vai ser a vencedora? E uma tribo que tem um código de leis e outra que não tem, quem é o vencedor? E uma tribo que manipula informática e outra não, quem é o vencedor? Tá? Então é bem claro isso, eu gosto, é bem simples de entender, e isso dá até uma paz de espírito, digamos, porque, gente, essa coisa de revolução digital é a revolução que está rolando hoje. Né? Vocês estão cansados de ouvir que teve a revolução elétrica, teve a industrial, e aí teve a revolução, sei lá, do trabalho, das cidades, a revolução urbana, a revolução agrícola, whatever, sempre teve, tá? E daqui a pouco vai ter outra. O ponto interessante de a gente pensar, para a gente trazer para o nosso universo profissional, digamos, desculpa, gente, é que a curva cada vez é mais alta e é mais rápida, tá? Isso que eu acho que é a única coisa que é diferente. Tudo isso aqui já aconteceu, sempre aconteceu. Essa é a diferença. A diferença é que essas revoluções agora elas são visíveis num ciclo de vida. Então pensa, gente, eu não tenho nem 40 anos e daqui a pouco eu vou ver a revolução da AI, da computação quântica, mas eu estou vendo a tal da revolução digital da internet, eu vi a TV, eu vi o rádio, eu vivi o mundo offline, eu vivi o finalzinho da era industrial, enfim, hoje a gente consegue ver isso, né? Tá cada vez mais rápido, isso que é um pouco... Antigamente não, o cara passava 300 anos e nada mudava, ele ouvia a história do tataravô dele, ele era um camponês igual ele, ou era, enfim. Hoje a gente consegue ver. E isso traz, obviamente, ameaças para todo mundo em termos de evolução, e principalmente no aspecto profissional, ou seja, tem tecnologia entrando toda hora, e a gente tem que se adaptar, e agora tem que se adaptar à inteligência artificial, e daqui a pouco a gente vai ter que se adaptar a outra. Gente, todo mundo se adaptou ao Pax. Eu fiz a residência lá na Unicamp, estava começando o Pax, aí eu vim fazer os estágios aqui no HC, em São Paulo, e me interessei porque aqui já tinha Pax, aí estava colocando também, eram os primeiros cases, assim, puxa, que legal isso. E eu lembro que eu escutava dos professores, dos chefes, isso aí é coisa para vocês, não, eu já tô velho para isso, isso aí não vai chegar para mim. Cara, passou 2 anos, todo mundo usando Pax, e todo mundo quer laudo no iPhone, e agora a gente escuta a mesma coisa com inteligência artificial, não, isso não é para mim e tal, e daqui a pouco tá todo mundo usando aí, isso é assim, né? O interessante para a gente que trabalha com inovação é pensar nessa curva aqui, né? Então quer dizer que se a gente está no mundo digital, a gente tem uma curva, digamos, exponencial aqui de possibilidades, né? Não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas, ou seja, as possibilidades técnicas, elas são em velocidade exponencial. Pensa aqui no AI. Caramba, o que esse AI, o que a gente consegue fazer com inteligência artificial? Parece ficção científica. Agora a nossa vida real sempre parece que linear, né? Real life, boring, o dia da marmota lá, o feitiço do tempo, né? Todo dia acorda, é igual. E aí eu entendo o colega radiologista quando ele fala, pô, eu não aguento mais esses caras falando de inteligência artificial, de inovação, para mim aqui tá sempre igual. E realmente é isso, né? Então a gente que trabalha em inovação, o que a gente está olhando para esse gap de realidade aqui, entre o que é possível com tecnologia de ponta e o que a gente está de fato conseguindo fazer hoje, como que a gente trabalha, e achar oportunidade aí. Tem oportunidade incremental, tem oportunidade disruptiva aí no meio, tá? Então, para dar e para ilustrar um pouco o que é esse momento hoje da revolução digital, tem 3 capas de time aqui, que eu acho que simbolizam bem 3 fases, que isso aqui é by TJ, tá? Minha metodologia, isso, mas assim, você tem ali nos anos 70 ali, o Steve Jobs falando que vai ter computador pessoal. Gente, a gente conhece hoje o Jobs pelo iPhone, mas esse cara já tinha causado lá atrás, quando os computadores que eram do tamanho de uma sala, custavam milhões de dólares e precisava de 6, 7 engenheiros da IBM para operar, esse cara falou que ele ia meter computador na garagem de todo mundo, no quarto de todo mundo, por $2.000, e era o conceito lá dos primeiros Macintosh, e a galera achava que ele estava louco. Ou seja, ele trouxe o conceito de computação pessoal.
E depois ele botou isso no smartphone, melhor ainda, né, evoluindo ainda o seu concepto. Mas na segunda capa aí, cara, a gente tem o fundador do Netscape, né? Não sei quem lembra, o Netscape foi o primeiro navegador de internet, né? Hoje a gente só fala de Chrome, de Firefox, mas começou com o Netscape, esses caras, e simboliza, o que simboliza isso para mim? A internet, né? A conexão, ou seja, você primeiro tem o Gates, que traz o computador de um cenário acadêmico e corporativo para as pessoas comuns, como eu e você. E aí depois você tem esse cara que não é que foi ele, mas a internet simboliza, puxa, agora os computadores estão conectados, né? Ou seja, a gente troca dados real time com o mundo inteiro. E o que significa isso? Quando você troca dado com o mundo inteiro de maneira instantânea, o mundo ficou menor, né? Se a gente e aí depois você vem essa terceira capa que aí mostra o Facebook, que para mim simboliza aí a questão do smartphone mais a rede social, que aí, ou seja, não só a gente tem computador, todo mundo tem computador pessoal antes na mesa e agora na mão, todos eles estão conectados e a gente interage através deles as redes sociais simbolizam isso, né? Todo mundo troca ideia. Então, gente, se a gente falasse há 50 anos atrás ou 100 anos atrás, que seria possível eu me comunicar com alguém do outro lado do mundo, as pessoas iam chamar isso de telepatia, elas chamavam isso de telepatia. Se eu falasse que eu ia poder ver essa pessoa enquanto eu falava com ela em tempo real, as pessoas iam me chamar de louco ou de bruxo, eu ia morrer na fogueira por causa disso. Assim como se um dia a gente falasse, durante 99% da história da humanidade, qualquer um que falasse que o homem um dia ia voar, era taxado de louco. Qualquer um que falasse que o homem ia para a Lua, ia para o espaço, ia ser taxado de louco. Assim como eu digo que o homem vai para Marte, agora já não é tão mais louco, mas se eu digo para vocês com certeza que o ser humano vai um dia fazer uma viagem interplanetária ou intergaláctica, isso vai acontecer, porque é uma questão de tempo. A não ser que a raça se extinga antes por uma catástrofe, ou se a gente se mate mutuamente, aí, o que eu acho que é bem possível de acontecer. Agora, essas coisas vão acontecer, porque a gente que é cientista sabe, tudo que um dia foi falado que era impossível é bem provável, na verdade. A ciência está aí para mostrar isso, gente. A gente inventa coisa nova e a gente prova o impossível todo dia. E depois que aquilo ali é provado, vira banal. Hoje em dia é banal pensar que o homem voa, hoje em dia é banal pensar que a gente troca dados com o mundo inteiro em tempo real. Tá? Então esse é o framework lá do pessoal da Singularity University, para dar um pouco de conceito. Né? São 6 Ds da digitalização. Né? Então quando você tem a digitalização dos dados, dos assets, da sociedade, dos costumes, de tudo, né? Todo mundo está indo para dentro do computador. A primeira fase, como mostrei naquela curva, é a decepção. Pô, no começo a tecnologia é cara, ninguém sabe usar, dá pau, puxa, ninguém usa, mas de repente, de uma hora para outra, boom, todo mundo começa a usar. A tecnologia fica barata, fica fácil, ela por algum motivo, em pouco tempo, ela é abruptamente adotada, de modo que quem não adota ela ficou para trás, ficou fora. Quem não usa Pax hoje não faz radiologia, não é possível, tá? E tem 3 fenômenos legais que acontecem com isso, né? Não legais, mas interessantes. Um é a desmonetização. A coisa, quando está no meio virtual, não necessariamente, não que ela não tem valor, mas você não precisa dar dinheiro por ela às vezes, né? Tá aí o Spotify, tá aí os modelos de streaming, né? Ninguém compra mais ninguém quer pagar por música mais, né, cara? Ou, que é o caso da desmaterialização. Tá bom, eu até pago pela música, mas eu não quero um CD, um DVD, não faz sentido. Eu quero ter acesso. Eu sempre fui um cara, gente, que colecionei música, né? Desde do tape, CD, DVD, me orgulhava da minha discografia, vinil. Cara, e agora, tirando o vinil e algumas coisas raras assim, dá pra vocês verem ali o que sobrou de CD na minha estante, porque, cara, não precisa, eu entro no Spotify, tem tudo lá, né? Essa desmaterialização das coisas. Mas o mais legal é o tal da democratização, que, cara, a tecnologia e principalmente a revolução digital democratiza as coisas. E aí não é aquela democratização só brega do tipo, ah, cara, que legal, a faxineira tem smartphone, ou ah, que legal, meu vô usa o WhatsApp. Não, democratização é, por exemplo, um radiologista fazer um slide desse
que antigamente você precisava mandar para uma agência de design fazer, simplesmente porque eu sei usar o PowerPoint, entendeu? Quem não trabalha com Excel hoje, boa parte do trabalho que é feito no Excel hoje por enfermeiras, médicos, advogados, antes quem fazia era um contador, um analista contábil, um analista de sistemas, né? Então, essa é a democratização, você dá superpoderes para as pessoas, né? Então, o radiologista, quando ele pegou o Pax, ele ganhou superpoderes, e o radiologista que está pegando a inteligência artificial agora está ganhando superpoderes, né? É assim que funciona, cada vez que você consegue manipular uma tecnologia, você ganha superpoderes, e o resto vai ficando para trás, goste você ou não, tá? Isso é meio darwiniano quase, tá, gente? Então tem essa coisa da transformação digital aí, né? Pô, então o que significa isso? Cara, se tá tudo ficando digital, e para a gente é fácil de pensar, quem é da radiologia principalmente, né? Desculpa, eu sei que tem gente que não é radiologista aí, mas a grande maioria talvez seja, né? A gente viu isso acontecendo, né? Pô, beleza, você põe o Pax lá, o que significa? Muda a rotina, você tem que adaptar a rotina, os seus fluxos de trabalho, a produtividade fica maior, os modelos de remuneração mudam, né? E aí as empresas vendo isso com a digitalização de sistemas, de jornada de paciente, de consumo, marketplace, e-commerce, o caçamba, aí então tem que fazer essa transformação digital, ou seja, a empresa tem que aprender a trabalhar dessa forma aqui, né? Os médicos têm que aprender a trabalhar numa plataforma digital e manipular a tecnologia, tá? O que a gente aprendeu aí um pouco do case da DASA é que transformação digital não é só a tecnologia. Você quer saber? A tecnologia, ela é o de menos. Com todo respeito ao pessoal da tecnologia. Mas é verdade, cara. Hoje em dia, a tecnologia pela tecnologia, ela está à disposição minha, da DASA, sua, né? Eu brinco lá com o Kita, com o pessoal do AI Lab. Poxa, quem diria? Hoje em dia, a parte mais fácil é de fato treinar o modelo, né? Porque, poxa, tem a complexidade das pessoas, de você lidar com essa coisa de abordagem de cliente, proteção de dado, como que você faz os fluxos, a questão do valor, tem uma série de dimensões de trabalhar em você pegar uma tecnologia e transformar aquilo numa coisa de fato integrada à sua rotina, que a tecnologia em si acaba virando quase um commodity ali, tá? Então na DASA a gente tem o nosso grande benchmark para a nossa transformação digital, a Maglu, né, com o Luiza Labs. Então a gente tem o DASA Exp, que seria a nossa versão. O que é isso, né? Isso foi apoiado também pela AWS, então a AWS ela tanto cuida da nossa parte técnica, o nosso Data Lake ele é todo na Amazon, né? E ela também faz uma consultoria, um apoio de como que a gente aprende a trabalhar nesse cenário novo, porque não é só aprender a mexer na tecnologia, como é que a gente faz para trabalhar nesse mundo novo, mais rápido, cheio, né, aquele acrônimo VUCA, né, volatilidade, incerteza, esqueci os outros dois, eu já vou lembrar aqui. Vocês já devem ter ouvido falar bastante vezes, né? Então, o que é o EXP, né? Basicamente são nossas células ágeis. Cada produto da ASA tem uma célula ágil. Hoje a gente tem mais de 50. Então, tem uma célula. Esse slide eu vi aqui está desatualizado. Acho que são mais de 50. Já tem mais de 200 pessoas. Então, assim, o canal médico é uma célula. O IGE é uma célula. O canal do paciente é uma célula. O nosso canal de apoio que atende nossos laboratórios B2C é uma célula. O agendamento é uma célula. O WhatsApp é uma célula. A gente separa, então não tem mais aquela TI grande que faz tudo por projeto, não. Cada produto, o que é um produto? Qualquer tecnologia ou serviço que alguém consome, seja o paciente, seja o médico solicitante, ou seja um cliente interno, por exemplo, o médico radiologista da DASA, ou o próprio administrativo da DASA, o colaborador enfermeiro da DASA, quem usa aquela tecnologia é o cliente. Então basicamente você tem todo um time voltado. Então, cara, aquele cara só cuida do WhatsApp, do agendamento, por exemplo. Ele só faz aquilo o ano inteiro, a vida toda, e de forma que aquilo vai mais rápido. Então, tem toda uma questão de ambientes de trabalhos compartilhados, metodologias de trabalho, metodologia Scrum, Kanban, gestão à vista, que são metodologias de desenvolvimento de software adaptadas também aos negócios, ao desenvolvimento a realização de hackathons, que são grandes eventos que você realiza desafios técnicos com mentores e para que a galera resolva problemas ou crie sistemas novos, crie serviços, soluções novos, tá? E aí tudo isso, como eu te disse, como eu disse para vocês, né, não é só a tecnologia, né? Como é que você faz, como é que as metas dos gestores nesse cenário novo, né? Como é que você faz a gestão da eficiência, os objetivos e tudo mais. Então a gente usa uma metodologia que é adaptada do Google,
que são os OKRs, né, que são os objetivos, seriam os KPIs estratégicos. Então, a gente define, cara, quais são os KPIs estratégicos dessa área aqui. Então, sei lá, área de relacionamento médico. Tem que ter um NPS médico alto, tem que ter boa reputação médica, tem que ter tantas publicações periódicas aí para dar credibilidade científica. Você define isso lá e baseado em moonshots. O que são os moonshots? A gente olha para o futuro e fala, cara, como que eu queria ser daqui 5 anos se eu não tivesse barreira nenhuma. Então, puxa, eu queria entregar um laudo virtual em holograma. Você chuta um objetivo astronômico, porque a filosofia tudo bem, você pode não chegar naquele objetivo, mas se você chegar a 10, 20% daquele objetivo, com certeza foi mais do que se você tivesse mirado, né? Meu pai sempre me falava isso, Thiago, o problema de pensar pequeno é que pode dar certo, né? Então a gente pensa bem grande e aí a gente se contenta com um eventual fracasso, mas esse fracasso é muito maior e mais rápido e mais longe do que o que a gente tinha idealizado originalmente, tá? O segundo vetor que eu queria falar, que a gente já veio um pouco para isso quando a gente caminhou da revolução digital para o que é, então, a aplicação disso em transformação digital, que é a aplicação disso em áreas de negócio, que é a nova economia, né? Então, tudo digitalizou, o mundo ficou mais rápido, todo mundo tem tudo na palma da mão, isso criou um novo padrão de consumo, criou um novo padrão de troca de mercadorias, de serviços de produtos, de desintermediação, de logística e infraestrutura, né? Então a gente chama isso de nova economia e eu vou fixar aqui agora num elemento da nova economia que são as startups, né? E para puxar a brasa para minha sardinha, então hoje aparentemente tudo é startup, toda tecnologia vem de startup, tudo que é inovação vem de startup, toda empresa virou startup, ninguém mais quer trabalhar em empresa grande, todo mundo só quer trabalhar numa startup, ou mais, ninguém quer nem trabalhar numa startup, todo mundo quer fundar sua própria startup, vender e ficar rico. Então, é só uma historinha legal aqui, mostrar que isso não é novo. A DuPont, que era um gigante do século passado, né, indústria petroquímica, no seu auge, lá em 1900 e pouco, antes da guerra, assim como é engraçado você pensar hoje que as gigantes de hoje são as empresas de tecnologia, né? Apple, Facebook, Amazon, mas naquela época era a indústria petroquímica, né? Como eu disse, sempre tem uma tecnologia que driva o desenvolvimento econômico e científico, social aí, né, gente? Então, a DuPont naquela época tinha dinheiro pra caramba lá e queria diversificar portfólio e vamos apostar em nova tecnologia, vamos apostar em inovação. E ela fez um investimento numa startup lá na época, claro que não chamava startup ainda, mas era uma startup lá que falava que eram uns meninos lá que produziam cavalo mecânico. E ela estava sobrando dinheiro lá, põe dinheiro nesses caras aí para ver o que dá. E acabou que essa startup aí de cavalo mecânico era a GM, né? Então, gente, é uma história aqui meio totalmente adaptada por mim, mas é verídico, né? Ou seja, a DuPont, que era do ramo petroquímico, de repente tinha uma galera que falou que ia fazer um veículo que era movido àquilo que ela produzia. Ela falou, gente, é pouco dinheiro isso para mim, se realmente esses loucos tiverem certo, eu vou ter algum benefício lá na frente, e teve, vendendo depois óleo e gasolina para esses caras, e é basicamente isso que a gente faz, não é novidade. Então aqui tem um outro exemplo que eu acho legal, a Exxon, de novo, né, do ramo petroquímico aí, a Exxon, que é a Esso, né, ali na década de 70, depois que o Jobs, todo mundo achava que ele era louco com essa história de personal computers, né? Quando ele emplacou isso, aí todo mundo quis ter PC. Então até a ESO, gente. Como é que imagina a reunião dos caras lá, chama o diretor de inovação, que na época nem existia. Pô, precisamos entrar nessa de computação. O que a gente faz? Vamos vender computador. E aí eles criaram computador, impressora. Obviamente isso não deu certo, né? Então a gente aqui tem dois exemplos de grande empresa querendo apostar em inovação, de uma tecnologia nova, um case que deu certo e outro que foi desastroso, porque certamente ninguém nem lembra que a ESO um dia vendeu computador, né? Isso não funcionou, tá? Então, aqui um mapinha do Silicon Valley no começo dos anos 90, das startups de antigamente. Olha que interessante, né? O que uma vez foi startup, hoje são as gigantes, né? Então a gente tem aí Siemens, IBM, Sony, por mais que são empresa japonesa, mas são empresas de base tecnológica. E, gente, esse startup world, tudo que a gente vive hoje, essa inovação drivada por startup, ela é muito típica do Vale do Silício, tá? Só o Vale do Silício que tinha condições
para fazer isso? Porque tinha ali a indústria do silício, então eles estavam muito perto da matéria-prima dos computadores, então eles tiveram acesso aos primeiros computadores. Você tinha uma faculdade tipo Stanford e outras em volta ali que produziam mão de obra excelente e com uma pegada muito de produzir ciência voltada para mercado, desenvolvimento de produtos. E o terceiro pé, que pouca gente considera, mas para mim não existiria startup nem computação do jeito que tem hoje e internet, que é a indústria do capital de risco, né? Os VCs, os Venture Capitals, que são esses caras que investem nessas empresas quando parece loucura investir. Investir no Uber agora é fácil, se bem que agora ficou meio duvidoso. Assim. Agora, quero ver você investir no Uber quando aparece um maluco lá e fala que vai fazer car sharing, né? Quero ver você investir no Airbnb quando ele fala que vai fazer compartilhamento de casa. Todo mundo ri da cara, né? Mas esse tripé, tecnologia, acesso à universidade e capital de risco, criou uma condição ali que drivou o desenvolvimento tecnológico e o que a gente conhece como inovação já nos últimos 30 anos, de modo que o mundo inteiro tenta replicar o que acontece lá, mesmo dentro dos Estados Unidos. Tem Boston, tem Nova York, tem Chicago agora em Miami, tem o Texas, nada é igual ao Vale do Silício, nem Japão, nem nenhum centro na Europa, pode ser tão bom quanto, mas com características diferentes, assim como a gente tem hoje em dia a China como uma coisa forte, Israel também para algumas coisas, mas é diferente, tá? O Vale do Silício é emblemático, aqui desculpa gente, eu pus de novo esse slide, então, mais um exemplo, né, de laboratório de inovação, o mais clássico que a gente conhece, é o laboratório de inovação da Xerox, que na época também era uma gigante, tá? E é muito engraçado porque, por exemplo, o mouse saiu desse laboratório e não foi um produto Xerox, foi um produto que dizem aí que o Jobs e o pessoal da Apple roubou. A impressora portátil saiu daí e acabou virando um produto da HP e não da Xerox. Então, assim, um conceito de laboratório de inovação em que as pessoas desenvolvem produtos e que não necessariamente voltam para a própria empresa. Um pouquinho, já estou começando a falar de inovação aberta aí, que eu vou explicar para vocês. E você vê que naquela época, gente, a gente já tinha os espaços de trabalho compartilhado, meio hipster aí, com puff, a galera escrevendo na parede, não tinha post-it aí ainda, né? Então a galera escrevia na parede. Tem até uma brincadeira aí que fala que a inovação foi, que a maior inovação da 3M foi essa história de inovação, que é para poder vender os post-its delas, né? Mas você vê que é um ambiente de trabalho parecido com o que a gente tem lá no Exp, no Cubo, em qualquer laboratório de inovação que você vai. Aí a diferença é que nessa época o pessoal ainda podia fumar ali, acho que tá a senhorita fumando ali. Mas é isso, gente. Então, hoje tem uma infinidade de startup de tudo que você imagina. E só de startup de saúde, gente, isso aqui é um gráfico do CB Insights, que é uma das principais referências que a gente tem para inovação aberta, startup, venture capital. E eles fazem esses mapas, né, das fintechs, startups de e-commerce, startups de inteligência artificial. Gente, eles não conseguem fazer um mapa só de startup de saúde. Eles têm que ter uns 10 mapas. Então aqui eu coloquei alguns. Ó. Isso aqui é mapa só de medical device. Isso aqui é só de startups mobile. E, gente, isso aqui, para cada uma que tem aqui, tem outras 100 que não estão aqui. Porque para entrar aqui é uma startup que praticamente já virou uma empresa normal, digamos. Ela já está viva, porque a gente sabe que de cada 100 startups, só 2 a 5 chegam nesse nível aqui. Todo o resto morre, tá? Então aqui, ó, mais de 100 startups fazendo AI. E, gente, quem foi para a RCNA viu ali, só de startup de AI em radiologia já tem mais de 100. Tá? Aqui startups que trabalham com soluções para hospitais, aqui startups de vitaminas e suplementos, que podemos considerar que está envolvido aí no biotech, food tech, né, biologia sintética. Gente, no futuro não vai dar para diferenciar remédio de suplemento de comida. De alguma forma, não que eu acho que vai ser uma pílula do astronauta, mas alguma coisa vai acontecer nesse segmento aí, né? A gente está vendo aí as carnes sintéticas, né? As carnes feitas de planta, essa coisa toda aí. Se você pega o Clube das Unicórnios, né? Que são aquelas empresas avaliadas em US$ 1 bilhão, a gente tem, olha quantas de saúde, né? Tem todas essas aí em cima, e se você pegar as de inteligência artificial, tem uma meia dúzia ali que é de saúde, como por exemplo a Butterfly, eu estou vendo aqui, a Orcan, tinha mais a Babylon, né? Então, temos vários unicórnios, mais até do que outros setores, como a própria mídia, como habitação, como real estate, tem mais
health techs bilionárias do que em vários outros setores, né? Então, para trazer um pouquinho de contexto, o que, que define uma startup, né? Para mim, a startup o que mais define é aquela empresa com potencial de escalabilidade, tá? Ela opera no ambiente de certeza e extremo risco, tá? E em geral ela se caracteriza não só por uma nova tecnologia, mas por um novo modelo de negócio. Isso é muito importante, tá? Então é uma assinatura que você paga agora por mês e você não paga por CD, ou você não paga nada, como o Facebook, alguém paga isso como anúncio, enfim. Elas têm modelos de negócios diferenciados que são adaptáveis a essa nova realidade do digital, né? Da nova economia, do mundo mais conectado, mais rápido e com esses padrões de consumo novo, né? O que é escalabilidade, gente? É quando que a empresa tem um produto ou um serviço, mas geralmente um produto, é difícil escalar serviço, que você consegue oferecer ela para várias pessoas sem ter que aumentar seus recursos, tá? Isso, em geral, é feito com tecnologia hoje em dia, com plataformas digitais. Por isso que hoje em dia é quase sinônimo, startup é tecnologia e inovação, né? Porque o que é escalar, gente? Eu vou dar um exemplo. O WhatsApp, quando foi vendido há 10 anos atrás lá por $1 bilhão para o Zuckerberg, tinha, eu acho que 500 milhões de usuários e 30 e poucos funcionários. Hoje ela tem 5 bilhões de usuários e tem 100 funcionários. O WhatsApp não precisa de mais funcionário. Tá pronto, ele mexe uma coisinha ou outra, ele pensa o Uber, se você não contar os motoristas e os advogados, o Uber precisa de 3, 4 caras ali, quanto mais gente entrar, você não precisa aumentar. E aí a gente pensa na radiologia, a radiologia não é escalável, você vai fazer mais exames, você precisa de mais aparelho e mais radiologista, ponto final, né? Então a startup em geral ela faz uma coisa e o esforço dela para atender 1.000 clientes é o mesmo que para atender 1 milhão de clientes. Então, ela faz uma curva de valuation, né? Ela se valoriza muito rápido. E é por isso que tem muito a ver com que o Venture Capital, a tese de investimento dele, porque ele pega essa curva exponencial aqui, então ele põe pouco dinheiro aqui e sai aqui na frente com muito retorno. Eu vou mostrar um pouquinho, tá? Então, de forma didática, eu penso em 4 estágios de uma startup, né? Quando você tem uma ideia, você precisa ter um protótipo. Então, você tem uma ideia de fazer um aplicativo, você vai lá, aprende a programar ou fala com alguém que programa e faz um protótipo lá. Isso, em geral, é o que a gente fala, é a fase de incubação, né? Da ideia para um protótipo. A hora que você tem um protótipo, ou seja, você tem um aplicativozinho lá, um sisteminha qualquer lá, gente, isso não é um produto. Isso muita gente, eu recebo vários colegas médicos com ideias de aplicativos tal, e fala que quer montar uma startup. Eu falo, não, isso aqui é um aplicativo, super legal, mas uma startup é uma empresa. Como é que você transforma isso num negócio? Você vai vender isso? Você vai alugar? Quem vai comprar? Quanto custa, tá? Então, em geral, didaticamente assim falando, você tirar um protótipo, um produto e transformar isso num negócio, essa é a fase, digamos, de aceleração, e que aí o mais importante é você achar um modelo de negócio, e não só o produto. Seu produto está pronto. Agora, gente, quem compra isso, como que eu vendo isso? Tá? E aí tem um evento que marca a startup, que é o go-to-market, ou seja, ela testa, a hora que ela acha ali um produto bom e que tem um fit de mercado, que é o que a gente chama de product market fit, ou seja, opa, desenvolver isso aqui, poxa, legal, eu tenho cliente, isso aqui as operadoras compram, as operadoras de saúde compram isso nesse modelo. Ela faz o go-to-market, ela vai para o mercado e aí é a hora que ela rampa, ou seja, ela começa a vender aquilo de alguma forma e sem muito recurso adicional, ela consegue mudar de patamar e depois ela estabiliza e aí ela começa a crescer, um estágio de crescimento, digamos, mais estabilizado e começa a se aproximar, digamos, de virar uma empresa tradicional, tá? Uma coisa que deixa eu voltar aqui que eu esqueci de falar, outra característica muito interessante de startup é a questão da validação e dos modelos de negócio, a pivotagem, né? Gente, isso é muito fácil para a gente que é cientista entender. Basicamente, a startup, ela usa metodologia científica para desenvolver negócio. Como é que era antes? Antes chegava um louco lá, tipo o Thiago, e falava, olha, Daza, não, eu tenho a ideia de fazer um Pax novo aqui para o radiologista, é um sistema 3D, que o cara vai usar um óculos, sei lá o que, vai ser animal. Ah, isso vai custar 10 milhões em 3 anos para fazer. Beleza. A empresa achava que era legal, me dava a grana, eu montava um baita time, ficava 3 anos desenvolvendo, ia para o mercado com isso, podia ser um sucesso, caramba, os radiologistas adoraram, agora todo mundo quer.
mudou o paradigma, ou podia ser um tremendo fracasso, como a Exxon lá vendendo computador. Cara, ninguém quer, ou você demorou tanto para desenvolver isso que agora a galera não quer mais 3D virtual, a galera quer holograma, ou a galera quer, enfim, de outra forma. Então, hoje em dia, lembra aquilo que eu falei, a velocidade do sistema, né? Os negócios e a tecnologia é tão rápido que não dá mais para ser assim. Então, como que a startup faz o reverso? É metodologia científica, ela faz uma hipótese. Então, como que seria assim? Olha, eu tenho uma hipótese aqui, eu chego lá, DASA, chego lá pro meu chefe lá, o Vedolinho, o Márcio, o pessoal, eu tive uma ideia aqui, ó. Eu acho que se tivesse um Pax tridimensional aqui, virtual, os radiologistas iam produzir bem mais e iam ser mais felizes. Puxa, sério mesmo? Legal essa ideia, hein? Me prova que, ao invés de dar 3 anos e 10 milhões, olha, eu te dou 10 mil reais e 3 semanas para você validar isso para mim. Então eu tenho uma hipótese, e aí eu tenho, cara, como é que eu valido essa ideia? E aí eu faço um protótipo, eu faço entrevista e falo com a galera, e de alguma forma eu tento provar que aquela minha tese funciona. Cada vez que eu provo uma tese, eu avanço. Se eu não provo a tese, eu mudo, eu pivoto. Poxa, eu volto lá, Vedolim, cara, ó, não deu certo, mas eu descobri no feedback dos caras que um Pax 3D não faz sentido, mas, poxa, um RIS 3D faz, porque o cara perde tempo na worklist, sei lá o que, bababá. Tá bom, valida isso. E aí o cara vai, de forma que ele só sai pro mercado a hora que ele tem quase certeza do que aquilo que ele tem gera valor para alguém, que alguém vai pagar por aquilo, tá? Então é nessa curva aqui que eu gosto de falar, para fazer aquele link com Venture Capital. Se você pegar os estágios de uma startup, elas meio que coincidem com os estágios de investimento delas, né? Então, digamos que para o cara fazer um protótipo, a gente chama do dinheiro semente, né? O pré-seed, que é o que a gente chama de family, friends and fools, né? Tipo, se eu virar para você e falar, ó, galera, meus amigos aí, todo mundo confia em mim, poxa, eu preciso de uma grana aqui para fazer um Pax 3D, cara, só minha família, meus amigos, vocês, né, e os idiotas que iriam confiar em mim e me dar o dinheiro, né? À medida que você vai validando hipóteses, aquele idiota lá não é tão mais idiota assim, né? Opa, pera aí, o cara botou grana numa ideia doida do Thiago lá atrás, mas ó, essa ideia aí, passado 6 meses, o cara mudou e de repente vem um investidor anjo um pouco mais qualificado, até que geralmente quando ele vai para o mercado é esse momento da série A, que digamos que é o primeiro investidor profissional, geralmente um venture capital, que é o cara que literalmente ele faz a aposta. Tá bom, gente, eu vou te dar essa grana aqui, mas não porque essa é a curva, digamos, da valuation da empresa, ou seja, lá no começo a chance de dar errado é o vale da morte, nessa barriga para baixo. 9 de cada 10 dá errado, né? Mas aquele que acerta, ele escala tão rápido que aquele seu investimento lá, ele não ganha 10, 20, 30% num ano, e nem 100%, 200%. Ele multiplica 10, 20, 30, 40 vezes. É isso que o Venture Capital quer. Para cada R$1 que ele põe, ele quer voltar com 40, 50, 100, tá? E quando dá certo, eles ganham muito dinheiro. O problema é que nem sempre dá certo. Por isso que, em geral, esses caras têm que fazer muitas apostas. Então, tem vários médicos aí que gostam de fazer investimento anjo, vários me procuram para ajudar, e eu já adianto, gente, investimento anjo, não adianta você investir em 1, 2, 3 startups. Tem que investir em 20, 30, 40, porque a chance de uma delas dar certa, pelo menos, é muito pequena, né? Então, se você botar em 1, 2, 3, você vai perder dinheiro, com certeza, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de inovação aberta, tá, gente? É o que o Henry Schesberg aí cunhou ali como você pega aquilo que os outros começou e termina. Ou aquilo que você não terminou, dá para alguém que vai terminar aquilo, tá? Então é essa coisa de você trabalhar a inovação não só dentro da empresa, de você trabalhar com parceiros, com comunidades, com o próprio usuário, com o próprio cliente. Gente, você vê lá, um dos melhores serviços de review do mundo é o Google, o próprio Google Maps. Você vai lá e tem review de restaurante. Quem é que está fazendo review lá? São os usuários do Google. A Google não está pagando ninguém para fazer aquilo, tá? Então, e aquilo é um baita de um serviço. Então, como que a gente faz o paciente trabalhar para a DASA de alguma forma, ou o médico parceiro gerar valor e conteúdo e coisas que no final das contas agrega para todo o ecossistema, né? Esse é o conceito novo, e aí não é só startup, tá, gente? Inovação aberta
Eu coloquei esse slide aqui para lembrar, a inovação aberta é com grande empresa, a gente tem parceria com a Siemens, com a GE, por exemplo, no Laboratório de Inteligência Artificial e no nosso NOC lá, na operação remota das ressonâncias das máquinas. A gente tem, obviamente, parceria acadêmica, internacional e nacional, e a gente tem parceria com startup, que é o que eu faço no Cubo. Então, esse slide aqui, só para ficar claro, né? O Open Innovation é uma coisa muito grande, que dentro disso a gente tem o que a gente chama de relacionamento com startup. Tá? E dentro disso a gente tem o Cubo, porque eu tenho outras formas de me relacionar com startup, e algo que a DASA começou a fazer esse ano, tá? E que não é só o Cubo, e assim como eram para ter outras bolas dessa, que é parceria acadêmica, parceria com grandes empresas, parcerias enfim, ou qualquer, com os clientes, com os pacientes, enfim. Tá, então, esse é o Cubo lá, a gente é aquele andar verde lá em cima, a DASA é a patrocinadora da vertical de saúde do Cubo. Tá? Que é o nosso objetivo lá no Cubo? O Cubo é um espaço onde a gente fomenta o ecossistema de inovação e empreendedorismo. E a DASA, evidentemente, por cuidar da parte de saúde, a gente faz isso para a área de saúde. Tá? O Cubo ele foi fundado pelo Itaú e a Redpoint, que é um braço brasileiro de um VC, de um fundo. Tá, ele foi fundado, mas o Cubo é uma non-profit, digamos, ele é uma empresa separada com estatuto lá, que tem alguma governança para o Itaú, mas ele não é do Itaú e não é da DASA, assim como ele não é uma incubadora e nem uma aceleradora, como eu disse, né? Incubadora foca lá na produção de protótipos, a aceleradora transforma em negócio, o Cubo ele é um estágio depois. Digamos que a gente pega essas empresas que já têm produto no mercado e a gente ajuda elas a escalar, a gente ajuda elas a acessar clientes, a gente ajuda elas a ter mentoria dos médicos, a contratar gente, enfim. Então, os nossos objetivos lá é fomentar o desenvolvimento de health tech. Gente, a tese aqui é muito simples. Então, a DASA entende que parceria com startup é importante para o futuro da empresa. Só que a gente olhou para o ecossistema de startup há 2 anos e meio atrás e falou, gente, mas esse ecossistema de startup de saúde ainda é frágil, ele ainda está começando. Então vamos ajudar a nutrir isso. Então é como se eu tivesse fazendo a minha própria plantação, o meu pomar, eu estou arando a terra, plantando sementes, para que depois no futuro eu possa colher as maçãs. Tá, então, a nossa tese principal lá é construir essa comunidade, por isso que quando a gente atua lá, a gente não trabalha só com startups que sejam boas para a DASA, a gente trabalha com startups que sejam boas para o setor inteiro de saúde. Eu ali represento todos os médicos e todos os pacientes e todas as empresas do setor, ou seja, se a gente pega toda a jornada do paciente, toda a jornada do médico, tudo ali é importante e a gente quer ajudar todos eles de alguma forma, tá? E a gente faz isso como? A gente faz isso fazendo conexões, conectando empreendedor com investidor, empreendedor com grande empresa, com academia. Para quê? Para explorar novas oportunidades de negócio, tá? Então, o Cubo, ele conta com hoje 30 empresas. O modelo de negócio do Cubo é ser financiado por grandes empresas. Então, você tem o Itaú, que é o grande fundador, com a Redpoint. Num segundo nível, você tem os patrocinadores de vertical. Então, a DASA cuida da saúde, o próprio Itaú cuida da fintech, que é a área dele, e aí a Cogna cuida da educação, a BR Malls, que é a empresa de shoppings, cuida do varejo, a VLI, que é uma empresa que é uma spin-off da Vale, que cuida da logística da Vale, né, porto e ferrovia, cuida dessa vertical de logística e mobilidade. As outras empresas estão lá, mas não necessariamente cuidam de vertical nenhuma, são parceiras e fazem parte do prédio, como todos os outros. Tá? Todo mundo gosta de mapa de startup, então essas são as startups que estão lá com a gente hoje. Algumas estão fisicamente no prédio, enquanto outras, elas, por serem de outras cidades, elas têm uma presença digital e elas podem acessar o prédio, mas elas não estão lá todos os dias. E aí a gente tenta dividir elas, como eu disse, né? Pegar todas as partes. Então tem startup aqui de farmácia de manipulação, como por exemplo a Manipulaê, tem farmácia, tem startup que trabalha com operadora, Intuitive Care e a HealthCentrics, tem startup de gestão ocupacional, tipo a Gesto, Saúde Materna, Bela Materna, a Medicinai, que é uma startup de serviço financeiro para médicos. Vocês devem ter visto aí com a campanha que a gente fez, numa ação solidária aí, fica aqui meu agradecimento para o Rafael, para a Lu, para o Cássio, para todo o pessoal lá. Eles estão oferecendo para todos os médicos parceiros da DASA consultoria financeira de graça para se planejar nesse período aí. Então, é uma solução
financeira, uma health fintech, eu brinco, a gente tem de tudo aí, startup de telemedicina, de telelaudo, de telepsicologia. A ideia é a gente estar coberto em todas as frentes aí, para um dia que a gente precisar, a gente está próximo desses caras aí, né? Então, uma parte do que a gente faz é comunidade, então assim, a gente nutre uma comunidade de startups para depois olhar para o corporate, para a DASA e para a GSC e pensar, puxa, como que eu levo essas coisas aqui lá para dentro em forma de novos produtos, novas tecnologias e negócios, tá? Então, para que serve o Cubo para a DASA? Meu, é um baita lugar de inteligência de mercado. Então, pensa que os nossos diretores, líderes médicos estão olhando para o futuro, eles precisam saber qual é a cara do futuro, e aí eu tô lá, o Cubo, digamos que é um pedacinho do futuro ali na Vila Olímpia, então eu trago informações para eles do que está rolando. Olha, inteligência artificial está bombando, blockchain deu uma caída, meu, telemedicina com o Covid explodiu, é melhor a gente fazer alguma coisa aqui, ó, esse negócio de farmácia digital, é melhor ficar de olho, enfim. Eu trago novos negócios, novas tecnologias, acesso a talentos profissionais da nova economia, profissionais com esse novo perfil, né, que eu mencionei para vocês, e um posicionamento de marca. Como que a gente quer se posicionar lá? A DASA quer se posicionar para os seus acionistas, para os seus médicos parceiros e principalmente para os seus pacientes, como a empresa que está mais bem preparada para encarar o futuro. Ponto. É isso, né? Isso é muito forte para a gente quando a gente exerce esse princípio, porque o que a gente ouve a gente não tem contrato com aquelas startups, tá, gente? Uma coisa é eu levá-las para o Cubo, depois é outra batalha, eu, Pedro e a Claire e o meu time lá, a Karina, o iHub e o Márcio, poxa, como é que agora eu pego esses ativos que eu tenho aqui no Cubo e de fato faço a DASA fazer contrato com eles? Se a gente não fizer um bom trabalho, não vai sair contrato, negócio nenhum. Mas é um princípio da inovação aberta que é o give first, né? A empresa grande dá primeiro, então a DASA tem condição, a gente dá esse espaço bacana, dá as oportunidades e aí fica a critério da empresa querer fazer negócio ou não, tá, gente? Eu vou passar aqui um pouco do que como que a gente faz isso, tá, gente? A gente faz então os funis, o que a gente chama de funil de inovação. A gente mapeia as startups, aí a gente conecta com elas, essas duas fases quem faz é o meu time. A hora que a gente conecta, poxa, eu conversei lá com uma startup que tem uma solução legal para o pessoal da cardio, eu conecto eles com o pessoal da cardio, aí começa a rolar uma reunião, se rola algum engajamento ali, a gente tenta fazer algum experimento, ou seja, vamos ver, fazer uma POC, vamos ver se isso aqui funciona, de vez chegar lá e já comprar e instalar para todo mundo, não, vamos testar com 4, 5 médicos tal, quem aí fez trabalho, por exemplo, eu vi que a Flora está aí, o que a gente fez lá com a Cure Matrix, com o algoritmo de mama, foi parecido, né? Descobrimos, conectamos, o pessoal gostou, vamos fazer um experimentinho pequeno para ver se a gente gosta, se dá certo a parceria, se der certo, beleza, gente, vamos fazer um contrato e agora vamos ver como que a gente escala isso, seja como um projeto de pesquisa, como nova tecnologia, como um novo serviço. Então, o ano passado a gente falou com mais de quase 1.000 startups, esse número já está até desatualizado aí, mas oficialmente é isso que tem no nosso balanço, só em um ano, o que gerou quase 2 milhões de retorno de investimento para a DASA, só fazendo esses pequenos experimentos, lembrando que isso é incremental, né? Porque a startup que entrou continua lá, então ano que vem a gente vai fazendo um portfólio, hoje a gente tem 15 contratos com startups, o ano que vem fica provavelmente esses 15, entram mais 15, e a ideia é que daqui a alguns anos, lembra da tese que eu falei do investidor anjo, lá do investidor de risco, a ideia é que daqui a alguns anos a DASA tenha 100, 200 startups plugadas lá, e a gente consiga ganhar eficiência, ganhar qualidade, acessar novas tecnologias e tudo mais. Eu acho que é isso, gente. Eu tinha mais alguns slides aí, mas eu estou vendo que a gente está no fim. Então, eu acho que a gente podia abrir para perguntas, né, Fê? O que você acha aí? Acho que sim, Thiago. Acho que agradeço por todas as suas explicações. Acho que realmente para nós aí que trabalhamos na área diagnóstica, isso tem sido cada vez mais frequente, mais presente, e acho que é de extrema importância que a gente comece pelo menos a se familiarizar, né, com alguns termos que estão cada vez mais sendo citados, com todo esse ecossistema diferente aí que chegou com tudo, né, que veio para ficar, e nós, às vezes, médicos da ponta aí, só ouvimos falar e não entendemos direito, e ficamos sentindo meio por fora, né? Então acho que a ideia era justamente essa, trazer mais para perto esse tema tão diferente para nós, né? E acho que o objetivo foi completamente cumprido. Eu vou dar uma olhada aqui
Enquanto o senhor Alice tem pergunta, deixa eu complementar. Então, para falar para o pessoal, né? Quando a Fê conversou comigo para a gente dar essa aula, realmente eu sei que foi muita coisa, tá? E tinha mais, na verdade, que eu sabia que não ia dar tempo. Tanto que quando eu falei com a Fê, eu falei, pô, Fê, por que ao invés de a gente não fazer uma aula, a gente não faz um programinha, uma série de aulas, tá? E a gente vai fazer isso de alguma forma, tá? Então eu quis primeiro trazer um contexto mais geral, para dar aquela primeira chacoalhada assim. Fica aqui minha sugestão, se o pessoal quiser e a Fê topar, uma próxima aula seria essa terceira parte da aula. Então lembra que eu falei lá, né, a revolução digital e aí a nova economia. A terceira parte é o que é a tal da nova medicina, né? Qual que é o impacto dessas duas coisas, da tecnologia mais essa nova forma de fazer negócio, que isso impacta um pouco naquilo que o Léo falou ontem na aula dele, que aliás foi brilhante, da medicina de precisão. Né? Para mim tem uma coisa da medicina de precisão, tem gente que fala medicina de precisão e medicina personalizada, e eu acho que são as duas coisas juntas. Precisão naquele sentido que o Léo falou ontem, ou seja, usar a tecnologia para ser mais preciso, para ser melhor, para ter superpoder. Mas tem a medicina personalizada, que é o que eu quero passar para vocês, que é esse impacto. Qual que é o impacto dessa nova economia, da revolução digital, do ponto de vista do paciente, da relação médico-paciente, das novas relações de trabalho médica, das novas tecnologias médicas. E aí a gente podia fazer isso, e aí a gente faz um wrap-up aí e aí eu posso trazer alguns elementos, alguns cases de tecnologia, da DASA de fora, para fechar. E depois a gente vai pensar em estruturar daí um programinha, um cursinho de inovação aberta, onde daí eu vou pegar isso que eu falei nessa última parte da aula, que eu falo do Cubo, e aí a gente vai detalhar exatamente como é que é o relacionamento com startup, como é que funcionam os investimentos, como é que a DASA trabalha com isso, como é que faz para os médicos da DASA, médicos parceiros que querem desenvolver projetos de inteligência artificial ou de inovação ou com startups. Fica aí minha sugestão, então. Achou a pergunta aí, Fê? Com certeza, Thiago, totalmente alinhado, já conversamos sobre isso, acho que tem tudo a ver a gente fazer um curso aí um pouco mais específico e até talvez um pouco mais interativo, né, de uma forma que as pessoas consigam participar mais, né, enfim, essa é a ideia mesmo. Essas aulas noturnas são mais amplas e a ideia é que as aulas a gente desenvolva em outros períodos do dia cursos mais específicos e em outros momentos, em outros horários. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. É o que eu consigo. Ah, aqui tem um Q&A aqui, agora eu achei aqui. Eu Eu consigo ver estava aí. olhando no chat. Apareceu aqui uma pergunta da Luciana, né? Inclusive, Ah, a Lu que deu aula aqui com a gente na semana passada, lá da Medicinai. Você tá conseguindo ler a tô. pergunta aí, Tiago? Eu vou Tá, ler, né? posso ler? É da Lu. Pode. Tiago, você acha que o Covid criou uma pressão por adotar novas tecnologias? E você, bom, é outra pergunta. Vamos responder por parte que é outra pergunta. É, ela pergunta que se tem a ver, sim, que se haverá retrocesso na liberação da telemedicina. Vamos lá. Criou uma pressão por adotar novas tecnologias? Eu entendo o que você fala, Lu, sim, mas não no sentido de que, olha, agora é a hora de entrar nova tecnologia. É um momento de crise, a gente precisa resolver crise. E é até chato falar isso, mas num momento tão delicado como esse que a gente está vendo, tudo está acontecendo com as pessoas, com os colegas, com o setor, com a nossa DASA. É, é difícil falar isso, mas assim, a área de inovação é uma área que tem muita coisa para fazer numa hora dessa, né? Porque em situações de escassez e de caos é onde a inovação mais se faz necessária. E é onde ela se faz mais fácil às vezes, porque se por um lado é um momento que a gente não consegue tempo das pessoas, a gente não consegue dinheiro, a gente não consegue foco, por outro lado, a situação crítica te permite andar mais rápido e implementar coisas, furando às vezes algumas barreiras burocráticas, alguns entraves que são normais do dia a dia da companhia ou de qualquer processo médico. Claro que com toda a segurança e ética, isso é óbvio, não vale nem perder tempo discutindo isso. Então, nesse sentido, eu não diria que é uma pressão, Lu, mas eu acho que o momento de crise, o Covid está mostrando isso, ele é um acelerador de inovação, de incorporação tecnológica, eu não tenho dúvida disso. A gente está vendo isso dentro da DAS e a gente está vendo isso lá no Cubo, com algumas startups, vocês inclusive, algumas nessas horas sofrem, porque tem produtos que são consumidos por empresas e as empresas, se tiverem numa situação ruim, podem cancelar esses contratos, mas por outro lado, startups que têm soluções
tanto para solucionar a crise como para dar apoio à crise, como é o caso de vocês, isso é rápido, é no-brainer, né? Então a gente põe para rodar de maneira muito mais fácil. E você acha que haverá retrocesso na liberação da telemedicina? Olha, na liberação, eu não sei, viu? Eu acredito em tudo e eu pouco me importo. Eu acredito na telemedicina, sempre acreditei, que pena que precisou de uma coisa dessa para ficar nítido para todo mundo que a telemedicina só ajuda. De novo, feita com segurança, feita com preceito ético e claro que dentro daquilo que é desejável pelo paciente e pelo médico, né? Se os dois querem, não vejo por que a telemedicina, assim como qualquer outra ferramenta tecnológica, deva ser proibida. Claro que tem que regulamentar, garantir normas de segurança, LGPD, ética médica. Agora, eu acho que passou isso agora. Isso já foi. A telemedicina está aí, endossada pelo Ministério, grandes empresas, startups, o mundo inteiro. Acho que acabou, não vale nem mais a pena perder tempo falando isso, viu, Lu? Não acho, não. O que mais? Deixa eu ver. Mais alguma aí, Fê? Não, acho que não, Thiago. Acho que é isso mesmo, viu? Depois a Tá gente dá bom. uma olhadinha lá no Workplace, ver se o pessoal escreveu alguma coisa lá, porque bastante gente tem acompanhado por lá também. Então te peço para dar uma olhadinha lá depois e responder, caso alguém tenha Tá. postado alguma pergunta lá, tá bom? Eu vou botar aqui por último, voltar meus contatos aqui, então, gente. Apareceu aí? Está aqui à Sim. disposição meus contatos, pode mandar as perguntas no WhatsApp, ou para a Fê, ou lá quem tiver no Workplace pode deixar lá, eu vou responder com o maior prazer. Convido também todo mundo aí para continuar participando das atividades aí do Das Educa, super bacana. A gente também agora vai gostaria de convidar todos vocês, o convite está feito para ir lá no Cubo, visitar a gente, visitar as startups, seja para fazer uma visita, para conversar com as startups ou em algum dos nossos eventos. Infelizmente, meio óbvio, a gente não está fazendo evento lá, o Cubo está fechado, mas assim que a gente voltar lá, queria receber todos vocês lá, tem bastante gente aqui que frequenta. A gente vai começar a voltar a fazer alguns eventos do Cubo agora de forma online e aberta, então, tanto alguns meetups, como palestra, como pitch de startups, então, e aí eu quero oferecer aí para o Das Educa também disponibilizar esses links sem compromisso, a gente divulga e quem quiser participar ou simplesmente só assistir, estamos abertos aí para isso. Muito obrigado aí por todo mundo. Fê, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Boa noite aí. Obrigada, Thiago. Boa noite a todos, pessoal. Até amanhã. Tchau, gente.